Olá, eu sou Augusto Ramacciotti e neste vídeo vamos falar sobre Vaza Jato versus Lava Jato, aspectos jurídicos. As revelações do Intercept Brasil, feitas pelo jornalista Glenn Greenwald, que é um dos 3 fundadores do Intercept, que é, além de jornalista, advogado, constitucionalista e autor de 4 livros, entre os mais vendidos do New York Times, na seção de Política e Direito, dão a oportunidade de se restabelecer a verdade no Brasil. Em primeiro lugar, temos que apelar para a inteligência dos brasileiros. Temos que nos libertar de vez da ignorância, do fanatismo e das trevas. O fanatismo deve ser alijado de nossa sociedade e todos aqueles que pregarem o fanatismo, os jornalistas, os meios de comunicação que favorecerem o fanatismo devem ser combatidos de forma veemente. A verdade deve sempre vencer a mentira e todos temos que lutar por isso. A justiça deve superar a injustiça. O crime não pode vencer a honestidade e os fins não podem justificar os meios. Aqui vale a frase de Rui Barbosa: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude e a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Neste momento, nós que temos que agigantar os bons, animar a virtude e termos orgulho de sermos honestos. As conversas postas a público pelo site da Intercept Brasil trazem diálogos entre o então juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, 2 personagens centrais da denominada Operação Lava Jato, dentre outras autoridades. E um primeiro aspecto a se analisar é a questão jurídica. No aspecto jurídico, deve ser analisado se houve abuso de poder, desvio de finalidade, com a apropriação de funções públicas para atingir interesses privados, porque interesses partidários são interesses privados. De igual modo, se houve prevaricação, bem como a prática de outros crimes. No abuso de poder ou abuso de autoridade, o agente público se utiliza do cargo público que ocupa para fazer valer vontades particulares. No caso do agente público, ele atua contrariamente ao interesse público, desviando-se da finalidade pública. Comprovado o abuso de poder, as autoridades competentes devem tomar as providências necessárias e aplicar as punições aos infratores. Para tanto, temos que ter em mente que as instituições devem ser preservadas e devem estar acima das pessoas. E esse é um aprendizado que temos que ter neste momento. O juiz Sérgio Moro pode ser um bom exemplo do quão nocivo é para uma sociedade quando alguém está acima das instituições. E isso não pode ocorrer. Um juiz não pode estar acima da magistratura. E a magistratura tem que se caracterizar pela imparcialidade. A imparcialidade é o que torna legítima a função institucional de um juiz. E o Estado juiz não pode tramar ou armar estratégias comuns com o Estado Ministério Público, porque esses agentes públicos têm funções diferentes no processo penal. O Ministério Público
como instituição encarregada de exercer a titularidade da ação penal pública, nos termos do artigo 129.1 da Constituição da República de 1988. Já o Estado juiz deve ser imparcial, porque a parcialidade torna o juiz suspeito. Comprovado que houve conluio entre o juiz e o Ministério Público, que houve uma armação ao invés do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, porque se o juiz já atuava como parte interessada na condenação do réu, fica evidente que já tinha pré-julgamento do réu, antes mesmo da prolação da sentença. De igual modo, se forem constatadas a existência de provas forjadas ou da própria inexistência de provas, dentre outros aspectos relevantes que tornam o juiz suspeito por parcialidade, a consequência é a nulidade do processo, analisando-se caso a caso, onde se constatar que houve parcialidade do magistrado e que seja assegurado o que reza o artigo 10 da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Artigo 10. Todo homem tem direito, em plena igualdade, a uma justiça pública, audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir de seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Declarada a nulidade, o réu deve responder a novo processo, assegurando-se o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, no caso da denúncia ser ou não confirmada pelo Ministério Público, afastando-se também do caso os procuradores que tenham demonstrado interesse ou motivações políticas ou pessoais neste ou naquele julgamento de determinado réu, seja para condenar, seja para absolver, porque também os procuradores devem atuar na defesa do interesse público. O desvio da finalidade ocorre quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência. Desse modo, o juiz não pode utilizar o processo penal para culpar um inocente, por exemplo, porque discorda da ideologia do acusado. Se assim o fizer, estará agindo com desvio de finalidade do ato, e o ato praticado deve ser anulado. Um juiz deve condenar os culpados e absolver os inocentes. Não pode condenar um inocente por motivação ideológica e não pode absolver um culpado também por razões ou motivações ideológicas ou pessoais, ou muito menos em razão de receber vantagem. Um juiz ou um procurador podem ter a sua ideologia política ou partidária. O que ele não pode é levar esta ideologia para a sua atuação institucional, porque quando ele é investido na função pública, ele tem que agir conforme o interesse público, que é o interesse do bem comum e de toda a sociedade. Não cabe a ele decidir com base nos interesses ideológicos de parte desta mesma sociedade e nem tomar partido com base em questões ideológicas ou partidárias, porque interesses partidários são interesses privados e o juiz e o procurador têm que atuar conforme o interesse público. Assim, deve ser apurado pelas autoridades competentes se foi cometido o crime de prevaricação, nos termos do artigo 319 do Código Penal, que diz:
Prevaricação, artigo 319, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Note-se que é uma pena extremamente branda para um crime tão grave e que pode afetar toda a vida de uma sociedade, como atualmente ocorre com a sociedade brasileira, vulnerando a soberania popular e até mesmo fraudando o próprio processo eleitoral. Assim, nem o então juiz Sérgio Moro e muito menos o procurador Deltan Dallagnol poderiam aparelhar o Poder Judiciário ou o Ministério Público para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Não é dado ao juiz ou a procurador esse tipo de crime. Não poderiam deixar contaminar o interesse público da sua atividade por paixões políticas e ideológicas, porque essas paixões partidárias representam interesses privados e não o interesse público, que eles estavam obrigados a seguir com base na Constituição Federal e todo o ordenamento jurídico brasileiro. Também deve ser apurado pelas autoridades competentes se houve por quem a condescendência criminosa, artigo 320, também do Código Penal, deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente, pena, detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. As apurações pelas autoridades competentes ainda podem levar à consideração se houve ou não a advocacia administrativa, nos termos do artigo 321 do Código Penal, a violação do sigilo funcional, a corrupção ativa, porque há relato de promessa de vaga no Supremo Tribunal Federal e outras vantagens e promessas que são noticiadas. A denunciação caluniosa, nos termos do artigo 339 também do Código Penal, coação no concurso do processo, artigo 340, exercício arbitrário ou abuso de poder, artigo 350 do Código Penal, peculato, 312 do Código Penal, concussão, dentro de outros tipos penais aqui citados apenas à guisa de exemplo. Todos esses tipos penais devem ser apurados e investigados. A verdade é que o aparelhamento da função pública, seja de juiz ou procurador, para atender a interesses privados é a pior corrupção de todas, porque é uma corrupção contra a qual a sociedade está mais vulnerável, porque é a corrupção praticada por aquele que teria a missão constitucional de defender a sociedade da corrupção. Como também disse Rui Barbosa, a pior ditadura é a ditadura do poder judiciário. Contra ela não há a quem recorrer. Esses fatos revelam que é urgente que a sociedade crie meios de se defender de arbítrios e do corporativismo que existe tanto no Ministério Público como no Judiciário, para que a sociedade possa efetivamente exercer a sua soberania e exercer o controle externo do Poder Judiciário e do próprio Ministério Público. Analisar se o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, está cumprindo o seu papel de fiscalizar o processo administrativo e disciplinar dos tribunais brasileiros,
ou se será necessário criar outro órgão que efetivamente realize o controle externo do Judiciário e um órgão para controlar o próprio Ministério Público, em nome da sociedade e do interesse público. Em resumo, as questões jurídicas devem ser debatidas sem as paixões políticas, ideológicas ou partidárias e sem fanatismo de qualquer natureza, porque se isso não acontecer, a instituição Poder Judiciário acaba e perde legitimidade como instituição, porque é isso que norteia a sua existência formal na sociedade, um órgão julgador no qual o interesse público deve prevalecer e não interesses partidários que, como visto, são interesses privados. Se o juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente Lula movido por interesses privados, isto é, interesses ou motivações partidárias ou ideológicas, cometeu o crime de prevaricação, porque o mesmo teria que atuar conforme o interesse público, porque o ex-presidente Lula, como qualquer outro cidadão brasileiro, deve ser condenado mediante a prática de crime, observando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, e não porque tem esta ou aquela ideologia política ou partidária, valendo reprisar que essa é a pior corrupção que pode existir numa sociedade: o abuso de poder, o desvio da finalidade da função pública, a prevaricação, o peculato e a concussão, porque são crimes nos quais a sociedade está mais vulnerável, porque praticados por aqueles que têm a missão de defender a sociedade contra o crime e contra a corrupção. Temos que lutar para que as instituições funcionem adequadamente. O aperfeiçoamento do Judiciário e do Ministério Público é fundamental à nossa democracia. O aparelhamento do Poder Judiciário e do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, para servir a interesses ideológicos e partidários, que são interesses privados, é um atentado contra o Estado Democrático de Direito, vulnera a soberania popular e deve ser combatido por todos. Um juiz, um procurador, um policial federal investidos na função só podem atuar na defesa do interesse público. Para atuarem em prol de interesses políticos, partidários ou ideológicos, eles têm que se afastar de sua função pública. No exercício de seus cargos públicos, têm que agir conforme o interesse público. Não podem aparelhar o cargo público para interesses privados. Não podem atuar em prol de interesses políticos, ideológicos e partidários. Esses são alguns dos muitos aspectos jurídicos relevantes em todo esse caso. O aprendizado será longo, mas a sociedade brasileira terá que estar mais atenta para que as instituições estejam acima das pessoas, para criar mecanismo para que as funções de juiz, Ministério Público, Polícia Federal não sejam mais aparelhadas para interesses partidários, que são interesses privados e que estejam efetivamente em função do interesse público. Essas seriam nossas considerações iniciais em razão da Vaza Jato versus Lava Jato no que concerne a questões jurídicas. Falaremos também sobre questões políticas, conjuntura nacional e internacional e demais temas relevantes que estejam relacionados. Se você gostou do vídeo, se inscreva
no nosso canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado.